Você sabe a importância de uma aula de campo para a formação do biólogo? Essa e outras informações veremos já já para desmistificar tudo. Mas antes disso, vamos comigo nessa viagem de conhecimento. Me chamo Samuel Brasil e vou te apresentar um pouquinho do mundo em campo. O ponto de partida é aqui na UESC, ou melhor, Universidade Estadual de Santa Cruz, localizada em Ilhéus, e vamos a caminho de Salvador, a 411 quilômetros de distância, onde vamos conhecer o Departamento de Polícia Técnica, um espaço de perícias, exames, pesquisas e estudos. As pesquisas envolvem desde genética forense, com exames que confirmam perfis de DNA para investigação de vítimas, até em estudos de entomologia forense, que ajudam a determinar o intervalo pós-morte em casos antigos, com base em insetos encontrados em corpos. Além das atividades técnicas, o DPT participa de projetos de inovação em parcerias com universidades baianas, apoiadas por editais da FAPESB e do SECT, que também financiam pesquisas. Essas iniciativas também estimulam estágios e visitas técnicas, possibilitando aos estudantes conhecer de perto as rotinas de investigação científica e contribuindo para a formação de profissionais qualificados para atuar na área pericial e criminalística. Como regra do local, alguns espaços não podem ser gravados para manter o sigilo técnico e ético. Por conta disso, trouxemos alguns profissionais para que eles possam explicar um pouco do trabalho realizado no DPT. Meu nome é Bruno Frois, eu sou o diretor aqui do Instituto, sou perito criminal, né? E para a gente sempre é uma satisfação estar trazendo aí os jovens alunos, né, para conhecer um pouquinho, né, do que a gente faz. O Instituto Pedro Melo não é só a emissão de carteira de identidade, né, como muitas pessoas acham. A gente tem equipes periciais especializadas, né, para fazer identificação de corpos que chegam no Instituto Médico Legal, a identificação necropapiloscópica, né, que eu estou com o nosso coordenador Davi, identificação criminal, identificação de fragmentos de local de crime. E é sempre importante, né? Importante o jovem conhecer e quem sabe até almejar, né, uma carreira de perícia, né, de departamento de polícia técnica com as suas várias vertentes, né, que nós temos aí que vocês estão conhecendo. Boa tarde, meu nome é Tatiane e eu vou falar um pouco inicialmente sobre o Instituto de Identificação Pedro Melo, que é o instituto responsável pela identificação humana. Então, as principais atividades que são realizadas aqui é o cadastro civil mesmo, né, quando se tira o RG das pessoas, e mais especificamente com relação à minha coordenação, a coordenação que eu faço parte, que é a coordenação de papiloscopia. Aqui, o nosso principal trabalho é a identificação necropapiloscópica. Então, a gente faz a identificação dos cadáveres que dão entrada no IML daqui de Salvador. Então, a gente, basicamente, faz a coleta dessas impressões digitais lá no IML e aqui na coordenação a gente faz essa identificação papiloscópica. Se ele vem como uma pessoa que já tem um nome, algum dado qualificativo, a gente busca o registro dessa pessoa na nossa base de dados para fazer o confronto entre aquilo que foi coletado no IML e o cadastro que a pessoa tem aqui na nossa base de dados. E também quando é um cadáver que é ignorado, ou seja, que não tem nenhuma informação, a gente lança essas impressões digitais coletadas lá no IML, no sistema, para que o sistema ele realize uma busca em toda a nossa base de dados, para que possa ser realizada a identificação dessa pessoa. Conseguiram perceber a visão de alguém que está inserido nesse ambiente? Pois é, bem centrado no que deve ser feito. Mas agora vamos voltar ao nosso ponto inicial. A mesma pergunta será feita para alunos, professor e para a população local, visando trazer diferentes perspectivas sobre o assunto a ser abordado. Agora, vamos ver a resposta dos alunos. Qual a importância da aula de campo para a formação acadêmica do aluno? Bom, para começo, é importante a gente sair da área da universidade, que a gente expande nossos horizontes, conhece novas oportunidades em qualquer aula de campo, em qualquer área, qualquer matéria que nós iremos. E também é uma oportunidade para conhecer contatos, onde você vai obter vínculos com áreas diferentes, onde você pode também ter oportunidades de voluntariados, de estágio, onde você terá mais experiência academicamente e também para o seu futuro, onde você pode ter mais visão sobre tanto o seu curso quanto qual caminho profissional você quer seguir.
Bom, eu acho que a aula de campo ela é muito importante. Eu acho que ela é bem uma questão prática, ela dá um pouco de experiência para o aluno nos diversos campos que você pode fazer. Eu acho que essa experiência meio que mostra um pouco da visão das diferentes áreas que você pode tentar atuar, várias atividades que você pode fazer, várias experiências que você pode ter. E eu acho que ela é meio que um norteador, mais ou menos nas suas ideias, nos seus passos futuros. E provavelmente vai ser aquilo que mais vai lhe dar a vontade, né, de continuar. Aquilo que você vai se formar e você vai querer seguir. E aí, se é algo que necessariamente vai te fazer feliz, né? Você vai ter o bom gosto e o proveito de fazer isso. Conhecimento é algo para ser compartilhado. Esses graduandos estão tendo a oportunidade de aprimorar suas perspectivas acadêmicas, os tornando os futuros profissionais e formadores de pilares educativos. Bom, agora vamos ficar com a resposta do professor. Bem, eu o considero extremamente importante, porque a educação é um processo de transformação de um estado em outro estado. Então, um aluno, ele recebe na academia uma quantidade de informações muito grande. E hoje, com a internet, ele tem mais uma imensidão de informações. Mas depois nós precisamos organizar essas informações no processo do ensino-aprendizado do aluno. E eu vejo que a forma mais bem-sucedida de conseguir essa transformação é levando para o mercado de trabalho, para o campo, para que o aluno consiga visualizar e vivenciar aquilo e colocar em prática aquele conteúdo com a realidade que é apresentada para ele, porque ele tem condições de ver. Bem, na teoria é abordado isso dessa forma, na internet eu vi isso dessa forma, mas aqui eu estou vendo assim. Então abre para ele, na mente dele, a possibilidade de ele flexibilizar toda a informação que chega a ele, seja a informação formal da escola e a informação não formal, vinda de todos os meios que ele tem acesso, e ele próprio vai criar o seu processo transformativo e vai informar ao cérebro dele a percepção que ele teve e transmitir em resultado de ação profissional naquela atividade. Então, assim, para mim, eu acho que diante da educação, do processo educativo que hoje a gente vivencia, com muita informação, sem essa organização, é fundamental a gente ter atividade de campo para poder fazer essa centralização, essa organização, essa sistematização para pôr em prática o mercado de trabalho e o aluno não ficar perdido e sem perceber a amplitude do que ele pode ir nas diversas áreas que ele escolhe de mercado de trabalho e sem ele saber também a importância de cada conteúdo em cada contexto da aplicação da sua profissão. Então eu acho que ele fecha isso numa aula prática de campo. A visão do professor é extremamente necessária, deixando clara a necessidade dessas aulas no processo de formação. Agora, para finalizar, vamos ficar com as respostas da população. Qual o seu nome? Brenda. Você sabe o que é uma aula de campo e qual a importância dela para a formação acadêmica de um aluno? Bom, uma aula de campo eu imagino que seja uma aula externa, né? Fora da instituição, da escola. E eu acho que ela é importante por conta do que todo aluno ele precisa vivenciar a experiência na prática, né? Não só na instituição. Então eu acho que por isso ela é importante. Qual o seu nome? Ana Vitória. Ana, você sabe o que é uma aula de campo e qual a importância dela para a formação acadêmica de um aluno? Sim. A importância da formação acadêmica de um aluno, da aula livre de um aluno, é para que a pessoa possa explorar outros mundos e ter outras experiências ao ar livre, não só dentro de uma sala. Ponto de vista e interpretação é algo pessoal, mas conhecimento é feito para ser compartilhado. Espero que tenham gostado e vou ficando por aqui. Até a próxima.